Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer dois consultores da área de comunicação. O jornalista Luiz Lombardi e o publicitário e especialista em marketing político, professor Iberê Cirna. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Projeto para o túnel já prevê casas no Macuco. Na Folha de São Paulo, Banco Central dos Estados Unidos inicia retirada de estímulos à economia. No Estadão, Brasil pagará 4,5 bilhões de dólares por 36 caças da Suécia. No site do Boc News, em 12 anos, mortalidade infantil no estado de São Paulo cai 32%. No G1 Santos e região, mergulhador é encontrado morto no mar em Santos. E no portal da UOL, governo reage à ameaça de greve e cogita abrir setor aéreo a estrangeiros. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos fazer um balanço político do Brasil neste ano de 2013 que está se encerrando e que foi um ano marcante em razão das manifestações de protesto no mês de junho, manifestações essas cujas respostas dos nossos governantes foi uma resposta tímida. E também em razão do julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, que foi concluído com a condenação e prisão de alguns dos mensaleiros, fato inimaginável no Brasil há alguns anos. Mas, além disso, nós temos as perspectivas para 2014, perspectivas do mundo político. Nós teremos, afinal, eleições gerais em outubro, com a renovação do Congresso Nacional, de 1/3 do Senado da República, das Assembleias Legislativas e também a sucessão presidencial, é claro, e sucessão nos estados da Federação. Mas o debate em torno de todas essas questões relevantes, inclusive a respeito das reformas que o país necessita e requer, vocês vão acompanhar assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. O sol vem tímido nesta quinta-feira. A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 27 graus em Santos. E as ondas podem chegar a meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal, youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos conversar sobre política com os nossos convidados que são especialistas, consultores na área de comunicação. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.
Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 19 de dezembro, ao vivo pela Santa Cecília TV. E hoje, recebendo com muito prazer, 2 consultores da área de comunicação. O jornalista Luiz Lombardi e o publicitário, professor especialista em marketing político, Iberê Cirna. E neste programa nós vamos fazer um balanço das atividades políticas do ano político, deste que está se encerrando o ano de 2013. Eu começo perguntando ao Luiz Lombardi, que é um jornalista com muita experiência e que acompanha com muita atenção a vida e o noticiário político no Brasil. Qual é o balanço que você faz, Luiz, deste ano de 2013? Tivemos manifestações de protesto em junho. As respostas dos governantes foram respostas muito tímidas, enfim. Depois, o mensalão, a condenação dos mensaleiros, prisão, enfim. O Brasil, este foi um ano marcante, não? Bom dia, obrigado pela presença, Luiz. Bom dia a você, um prazer imenso falar com você, com o Berê, com o telespectador da Santa Cecília. Olha, eu confesso para você que o que aconteceu na metade do ano no Brasil gerou até um pouco nesse combalido país e nessa descrença que a gente vem vivendo com os países aqui da América Latina, principalmente com o Brasil, e despertou em mim um certo ânimo que iria alguma coisa mudar nesse país. Mas, embora a gente já conheça o espírito do nosso povo, que vai muito na onda, sim. Quer dizer, aquele movimento começou, virou moda e, na verdade, virou moda. A minha reflexão hoje a respeito daquilo tudo que aconteceu e depois violência. Sim. Aquela rebeldia toda, na verdade, não deu para se sensibilizar, me fazer sentir que realmente o pessoal estava contra alguma coisa, contra esse estado todo de coisa que não funciona no Brasil. Eu senti que virou uma moda fazer uma passeata de milhões de pessoas, de milhares de pessoas. Tanto é verdade que veio a se confirmar após, porque timidamente não aconteceu mais nada. Mais nada. Nada mudou. Os políticos se recolheram, alguns oportunistas se engajaram no meio daquele movimento todo. Tentando levar alguma vantagem. Tentando levar alguma vantagem política, um dividendo político no futuro. Mas houve o quê? Depredação do imóvel público no Brasil inteiro. Será que alguém já fez a conta desse prejuízo? O custo disso foi altíssimo. Mortes, tanto da polícia como da população. O resumo, no balanço final, em dezembro, é o seguinte: para que adiantou tudo aquilo? Nada mudou. Escândalos continuam acontecendo aos milhares. Toda hora você vê um noticiário, um sendo afastado aqui, outro ali, agora o prefeito de São Paulo que vai ter que devolver, porque devolveu em causa própria, colocando aumento. Então é só coisa ruim que aparentemente parecia que ia estancar com todo aquele movimento. Pelo contrário, não intimidou ninguém da classe política, nem o Congresso, nem ninguém. A negociata continua acontecendo à luz do dia. Então eu confesso para você que ao longo dessa experiência aqui eu tive uma luz. Ficou nos 20 centavos? Ficou. Nos 20 centavos da tarifa? Ficou nos 20 centavos. Quer dizer, tudo aquilo que se criou, a nossa geração
que é mais sofrida, que já passou por ditadura, por uma série de coisas, ficou, na verdade, uma luz que falei, será, rapaz, será que é isso mesmo que vai acontecer? E ainda vou presenciar isso? Na verdade, era uma chaminha sem vergonha que foi apagada e não aconteceu nada. Professor Iberê Sena, bom dia, muito obrigado pela presença. Qual é a sua avaliação deste ano que está se encerrando, Iberê? Bom dia, Chico, bom dia, Lombardi, que há muito tempo a gente não tinha a possibilidade de estar sentado numa mesma mesa. Olha, eu acho que nós estamos falando em balanço. É um balanço, é um playground. Balanço para lá, para cá, e assim nós vamos desde a nova república com essa brincadeira de Brasil. Nada, absolutamente nada aconteceu e nem vai acontecer. Por quê? A estrutura política hoje tem um manual, Chico, de como aplacar ânimos, cria uma bolsa família, bolsa casa, bolsa móvel, bolsa... O governo tem hoje um ferramental que aplaca qualquer coisa. Então, o que nós vimos foi, e eu falava na época, porque participava de outros programas, Chico, falava assim, faltava objetivo naquelas movimentações, faltava liderança. Na verdade, aquilo tudo era assim, me parece, me desculpa a comparação, nós começamos a pedir 20 centavos, que foi a única coisa que está saindo caro, porque o IPTU agora vai tirar mais do que os 20 centavos. Mas começamos com 20 centavos, depois pedimos educação, pedimos para a cultura... Saúde padrão FIFA. Saúde padrão FIFA, abaixo a Copa, aumento do salário para manicure, aí virou cada um por si. Então, se você olhasse a manifestação, cada cartaz, um grudado no outro, cada um dizia uma coisa. E aí eu vou fazer uma reflexão aqui, assim, quem estava certo, me desculpe a brincadeira, era Benito Mussolini, il Duce, que dizia, na sua época, que as manifestações deveriam ser feitas por categorias. Hoje tem a manifestação dos motoristas, amanhã tem que ter manifestação e assim por diante. Eu acho que é o que aconteceu no Brasil. E você dizia lá atrás, assim, mas não tem objetivo, não tem liderança, não sabe para onde caminha. Ora, para quem viveu, e aí o nosso cabelo branco aqui, para quem viveu 64, 68, daí para frente, sabe que, na verdade, nós tínhamos liderança, lamentavelmente hoje até presa, né? Mas nós tínhamos liderança, nós tínhamos objetivo. Era um momento no mundo, esse período dos anos 60, da revolução cultural mesmo, né? De costumes, os padrões sociais foram alterados na década de 60. Ora, mas você tinha um objetivo. Em contrapartida, no Brasil, saiu um bando de gente lá, um que quer 20 centavos, o outro que queria não sei o quê, e acabou nisso. O governo sentou na sua cadeirinha, esperou passar essa tsunami de queimar pneu. Sabe quem se deu bem, Lombardi? Fabricante de pneu. Vidraceiro. Vidraceiro se deu muito bem. A indústria automobilística, muitos ônibus queimados. Né? E 25 de março vendeu muita máscara daquele, uma máscara não sei do que. O fabricante de spray, vinagre, esse povo se deu bem, entendeu? Porque o resto ficou tudo como estava. Agora, há pouco tempo, você vê algumas manifestações com 10 pessoas. Aí vai para o meio da avenida. Agora, professor Lombardi, será que o resultado do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal não teve um pouco a ver com as manifestações de junho, no sentido da condenação? O professor Iberê falou agora de um dos líderes do movimento 68, enfim, naquela época, o ex-ministro Zé Dirceu, que hoje está preso na penitenciária da Papuda, enfim, como um dos líderes do mensalão. Eu tenho a impressão que, se a gente transportar esse programa para 2024, vamos gravar o programa. Eu, você e o Iberê, nós vamos falar de impunidade. Em 2024, nós vamos estar aqui. Mas é uma vergonha. Enquanto houver impunidade, e realmente as pessoas, os políticos, não forem levados no rigor da lei, cumprir seu mandato com dignidade, você acha que vai ser alterado em 2024? Nós estamos falando isso aqui? É difícil, diante dos exemplos que tudo, que essa nós palavra temos, mágica aí representa tudo. Há quem considere, Lombardi, que o Brasil pode estar iniciando uma revolução ética em função do resultado do mensalão, em função da condenação do mensalão.
É possível acreditar em alguma coisa assim? Olha, eu vou ser sincero, eu posso estar um pouco vacinado, não quero ser pessimista ao extremo, e jamais fui, mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que o negócio chegou a um ponto tão extremo que alguém tem que ser punido. Mas o sistema inteiro não vai inibir o sistema de continuar praticando as mesmas. Por exemplo, eu queria saber hoje qual foi o poder de convencimento que o nosso prefeito teve para o IPTU de Santos de ir para 12% de aumento. Que categoria, que convencimento brilhante que teve o executivo. Aumento médio. Aumento médio. Aumento médio. O executivo de convencer nosso representante do povo, a nossa gloriosa Câmara, de que o aumento fosse 12%. Um dos maiores aumentos no país. A inflação um dos maiores, se não o maior aumento de IPTU no país. A inflação para este ano prevista. Numa região, eminentemente em Santos, onde a gente sabe que 60%, 70% são de pessoas aposentadas. Um dos maiores aumentos no país. Eu queria saber qual foi o grande argumento que o governo conseguiu convencer. Porque em São Paulo, por isso que o IPTU em São Paulo, inclusive a Câmara de São Paulo aprovou o orçamento sem o aumento do IPTU. Claro. Isto vai significar, inclusive, segundo líderes do governo em São Paulo, o fim do subsídio ao transporte público. O que tem a ver com as manifestações de junho. Sem dúvida. Né? Então, se de repente for retirado o subsídio, pode-se realmente retomar aquela discussão dos 20 centavos. Né? A gente tem que acreditar, embora acredite entre aspas, que os índices governamentais são reais. Sim. A inflação, pelo que a gente vê aí sendo apresentada... Este ano, de 6%. 6%. Opa, aonde? Qual o país? Não, então. Inflação oficial. Pelo menos oficial. O oficial. Oficial 6%. Se for levar pelo lado oficial, você, com seu rico dinheirinho, se sobra algum, você não tem nem essa correção. Sim, não tem. Então eu gostaria de saber o seguinte, qual foi o argumento? A poupança hoje rende 0,5, 0,4. Então, qual foi o parâmetro? A antiga, né? A nova é 75% já do vencimento. Então, qual foi o que foi apresentado na mesa, qual foi o parâmetro que foi utilizado para se chegar a esse número, 12%? Pelo menos isso, já que é inevitável e está aprovado. A alegação é a planta genérica de valores que atualizou o valor dos imóveis, que estariam desatualizados, e, portanto, isso faz com que, pela alíquota que incide sobre o valor venal, resultaria num aumento médio dessa ordem. Mas Chico, deixa eu... Eu só estou complementando, envolvendo toda a pergunta que você fez, lógico. Que isso tem tudo a ver. Sem dúvida. Então, na verdade, eu venho batendo sempre nessa tecla. Eu acho que nós passamos uma crise de sistema. O que tem que ser discutido é o sistema político brasileiro. Claro. Ponto. Não adianta, em absoluto, porque nós estamos num processo democrático, se é parlamentarista, o sistema está corrompido. E nós não temos. Todo mundo diz assim, a ideia da democracia, e democracia, pela teoria política, ela está em constante mudança. Mas nós mudamos como? Se o legislativo é apartado da população, se na verdade eles votam para eles. Está aí, gente, é um absurdo você ter o sistema eleitoral falido, se baseando ainda na lei Falcão da ditadura. Gente, isso aqui é um balaio de gato e ninguém... E nós ficamos remendando. E quando é que vai consertar isso? É puro oportunismo, né? Não há intenção real, sem dúvida, de se criar um sistema decente. A verdade é essa. Então, porque se você criar um sistema decente, ele vai minimizar muita coisa errada. Lógico. Então, mas aí quem é... Essa é a realidade. Então, para que fazer um sistema perfeito que vai me dar trabalho? O pior, Luiz e professor Iberê, é que a quem caberia essa reforma? A quem caberia, em tese, essa reforma? Aos maiores interessados, e não reformar o sistema político. Agora não dá que estão de férias. Então, quando se propõe, e isto foi, na verdade, fulminado pelas lideranças políticas, juristas, etc., quando se propôs no Brasil uma assembleia
exclusiva para a reforma política, que sem nada a ver com o Congresso Nacional. Sem dúvida. Né? Essa ideia, que é a ideia mais lógica, ela não prosperou no governo Fernando Henrique, ela não prosperou no governo Lula, não prosperou agora no governo Dilma. Ou seja, ninguém quer saber de reforma política, essa é a verdade. Então, mas aí, Chico, nós tivemos, já existiu no Brasil, nós sabemos isso, o parlamentarismo, né? Cujo primeiro-ministro foi Tancredo Neves. O parlamentarismo no Brasil teve a duração de 2 anos e foi casuístico. Foi para resolver um problema de João Goulart, essa coisa toda. Acomodar uma situação. Acomodar uma situação política. Agora, vamos analisar os países que adotam um presidencialismo com esta força que nós temos aqui do presidencialismo. Não existe mais isso no mundo. É o parlamentarismo? Não sei. A monarquia parlamentar? Não sei. Nós temos aqui que discutir, Chico. Sim. E esta coisa só pode ser discutido pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem por um novo Congresso. Uma constituinte específica para isso. Agora, quando você pega este processo todo, não vai resolver. Nós brasileiros, e aí quando você diz de índices oficiais do governo, isso é manipulado, gente. Isso está aí, cada um põe a taxa que quiser. Esse coitado, esse Guido Mantega, ele fala uma coisa no dia, toma um puxão de orelha, fala outra coisa à tarde. Quer dizer, cada dia nós estamos fabricando um número. Então são números jogados para a população. Eu vou propor uma coisa aqui, viu, Chico, que fica aqui se alguém quiser escutar. Que toda promessa do governo tenha que ter uma data definida. Olha que coisa bonita. Então, quando você vem aqui na televisão e promete, como a presidente Dilma prometeu, 800 aeroportos no início do ano. Está aí a declaração dela. Vamos construir 800 aeroportos. Eu não estou duvidando da presidente. Eu só queria que ela complementasse 800 aeroportos num prazo de X tempo. Isso não acontece no Brasil. Então fica muito fácil. Nós vamos construir 200 mil creches. Ela fala baixinho. 200 mil creches. Tira o microfone na boca, vai ser até 2084. Tudo bem. Então isso é uma brincadeira de engana trouxa. Cobrar efetivamente? Nenhum. Nós estamos falando aqui, gente, vai mais médico, cadê mais hospitais? Cadê mais estrutura para os hospitais? Gente, isso aqui é falta recurso, falta gestão, falta médico, falta recurso para medicamento, falta recurso para você emprestar dinheiro para fora. Falta recurso para dizer que não deve para o FMI e a dívida brasileira cresceu para 1 trilhão. São números. Então fica muito fácil. Ora, ou muda o sistema, ou nós vamos ter que engolir isso até o fim da vida. Professor, eu queria deixar para vocês uma questão para o próximo bloco, que nós vamos chamar um intervalo agora, que é o seguinte: as manifestações de junho coincidiram com a Copa das Confederações. Teremos Copa do Mundo em junho do ano que vem, daqui a 6 meses. Será que não é um momento propício para que a população volte às ruas, exigindo mais uma vez o chamado padrão FIFA para os serviços públicos? Mas os nossos convidados respondem no próximo bloco. Voltamos já no Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Natal no Coração. A Comunidade do Coração de Maria convida você e sua família para celebrar o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento do menino Jesus e a presença viva de Deus em nosso meio. De 24 de novembro a 5 de janeiro, todo domingo a partir das 20 horas, uma programação diferente. Venha e compartilhe conosco momentos de puro encantamento. Mas o Natal no Coração já começou com muitas outras ações por toda a cidade. Entre no site e fique por dentro da nossa programação. Natal no Coração. Você vai se emocionar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 19 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer dois consultores na área de comunicação, o jornalista Luiz Lombardi e o publicitário, professor especialista em marketing político, Iberê Sina. E agora, Lombardi, eu gostaria que você analisasse a seguinte situação. As manifestações de junho deste ano coincidiram com a Copa das Confederações. O ano que vem teremos Copa do Mundo no Brasil, a imprensa do mundo inteiro estará presente aqui no país, um grande evento, o maior evento do planeta. Isso não pode favorecer que as manifestações, até porque estaremos também a 3 ou 4 meses das eleições gerais. Isso não pode criar uma situação favorável para novas manifestações? Eu não acredito. Eu, sinceramente, não acredito que vá ter novamente o mesmo volume de movimentação que aconteceu no ano passado, esse ano, aliás, época na Copa das Confederações. Primeiro porque a massificação da Copa do Mundo já começou de uma maneira muito substancial dentro da principal emissora do Brasil. Sim. Então esse espírito de brasilidade. Ele já está no ar. No final da Copa das Confederações deu para sentir. E o próprio resultado da Copa das Confederações favoreceu a um sentimento patriótico, né? A seleção foi bem, criou uma expectativa danada para ganhar a Copa do Mundo. E, na verdade, você sabe que Copa do Mundo no Brasil, seja aqui ou lá na Ásia, onde for, vira um outro espírito. O Brasil não trabalha. Acho que nem poder de aglutinação de pessoas para fazer manifestação vai acontecer. Acho que infelizmente, não vai acontecer nada. O que pode acontecer são aqueles festejos naturais, normais, após uma vitória, e isto acabar gerando uma violência. Mas aí gera não aquele tipo de protesto, acho que gera mais o quê? Violência. Quebra-quebra. Torcidas organizadas de um e de outro se cruzam na rua e brigam, quebra-quebra. O próprio... Você não sabe de onde surgiu tanta agressividade naquelas manifestações. Tanta depredação, tanta briga, tanto incêndio. Você não sabe se aquilo de repente foi até forjado para estancar alguma coisa. Tudo pode acontecer. E hoje o cidadão comum que levantou uma bandeira e de repente se movimentou, nem não sabia por que estava fazendo na rua, ele vai pensar 500 vezes para sair na rua novamente, de levar uma bala de borracha, perder uma vista. Essa é a realidade. O que ficou, o balanço, por isso que eu não acredito, o balanço foi trágico. Foi trágico dessas manifestações. Não resolveu nada, muita gente perdeu muito, e o cidadão normal, ele vai pensar 500 vezes para ir para a rua hoje para fazer qualquer tipo de manifestação, porque ele sabe que ele pode perder, inclusive a vida. Professor Iberê. Bom, Chico, eu acho que reencarnou aí o espírito do Médici na Copa de 70, né? Então, eu quero dizer para frente Brasil, tal, essa coisa que o Lombardi está colocando. 90 milhões em ação, tal. Esta Copa, e a gente sabe da história da Copa de 70, o Lombardi, que milita nessa área há muitos anos, sabe perfeitamente como é que isso se deu.
embora a Copa do Mundo não tenha nenhum interesse, não tenha tem mostrado ao longo dos anos nenhuma influência no resultado eleitoral. Se vocês olharem Mas aí... não ajuda, né? Não, se vocês olharem, o Lula ganhou quando o Brasil... a oposição ganhou quando o Brasil foi campeão, o outro foi eleito quando o Brasil foi campeão. Então é assim, não tem muito não. Eu só acho que as pessoas não vão mais para a rua porque não viram aqueles coitados que foram para a rua acreditando, Papai Noel é agora dia 25, acreditando que Papai Noel existia, viram que não deu em absolutamente nada. Então foi lá, saiu, muitos perderam até o emprego, porque faltavam no emprego, porque tomaram cacetada, não resolveu nada, então não vai ter. Na Copa do Mundo, eu acho que tudo isso já está organizado. Nós não temos a Copa do Mundo como um único evento. Nós tivemos a visita do Papa aqui, gente. A visita do Papa mundialmente coberta pela mídia internacional. Claro. E não tivemos absolutamente nada. E nós, historicamente, temos lá a Rio, a Eco, quando vê aqui... Rapaz, que se acertam os grupos que promovem, vamos sentar, conversar... Seja lá os mais agressivos. Chamada Pax Carioca. É, isso. Aí se acerta tudo e fica por isso mesmo. E eu estou achando que esta Copa já está tudo muito mais ou menos conversado. Vocês não briguem, entendeu? Fiquem por aí mesmo. Eu vou criar aí um Bolsa Samba, o Bolsa, sei Bolsa lá. Copa do Mundo e tal. Bolsa Ingresso. Copa do Mundo. Bolsa Ingresso. Bolsa Ingresso. Bolsa Ingresso. Só falta a Bolsa Ingresso. O senhor não tem, mas entra aqui por trás. Aliás, tá ontem tudo a certo. presidenta estava discutindo com o Aécio, né? Porque o Aécio falou, poxa, nós criamos lá atrás o Bolsa Educação, o Bolsa Alimentação, aí depois veio o Bolsa Família, né? Foi a origem do Bolsa Família, é isso, né? Não, mas eles têm a habilidade. A habilidade, principalmente do partido que hoje está no governo, ele tem uma habilidade que eu, na minha área do marketing político, refuto como uma das melhores. Não podemos esquecer do Fome Zero, meu primeiro emprego. Sempre tem um factoide que se cria, né? E aí vai todo mundo atrás daquilo, com isso eles ganham 6 meses, 8 meses, passa, quando aquilo está morrendo, agora é o Bolsa Família, agora é Minha Casa Minha Vida, agora e nós estamos, e vamos lançando. E curiosamente, o mundo globalizado não tem mais passagem para aquele discurso lá de 1900 e não sei quanto, da Vila Euclides, não tem mais. Eu lembro, professor, que quando no governo, me lembro bem dessa imagem, porque no governo Fernando Henrique Cardoso, governo do PSDB, Luiz, foi criado o Bolsa Escola. Bolsa Escola. Bolsa Escola. E a oposição à época, que era o PT, condenou. Fazia o blog dizendo o seguinte, Bolsa não era Esmola. Bolsa Escola, Bolsa Esmola. Olha. Lembra disso? Quer dizer que tem essa coisa Sem dúvida. bem antiga. Mas, Francisco, presta atenção. A foto do ano, o resumo político é o seguinte. Tem uma foto que eu vi na rede social do Twitter, que estava em todos os jornais, o voo da alegria política. Sim. A caminho do enterro do Mandela. Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso. Fala o time completo. Então, e muita gente rezando para o avião cair, hein? Porra! Muita gente rezando, né, entendeu? Quer dizer, aquela foto... Estamos na véspera do Natal. Posso falar uma coisa para você? Espírito natalino. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela foto representa muito. Sem dúvida. Muito. Você não convida para embarcar no seu lado no avião o seu inimigo. E todos são inimigos entre todos. Não, que inimigo? Inimigos somos nós. Inimigos somos nós. Eu acho que a grande foto do ano para ser usada ano que vem na campanha eleitoral, que todo cidadão brasileiro... É o resumo político do Brasil. Cidadão brasileiro com consciência tem que ter na mão, olha aqui, tudo farinha do mesmo saco. Lombardi, você lembra, o Iberê também, da eleição de 89, a primeira eleição presidencial após a Revolução, após a ditadura. Muito bem. Isso em 89, o presidente Collor foi o candidato Collor, mas criticava duramente o então presidente Sarney. Claro. Duramente o presidente Sarney. Hoje são colegas de Senado, dividem o mesmo voo,
Tá certo? Gente. O presidente Lula, quer dizer, foi o maior crítico do ex-presidente Collor, né? E hoje, quer dizer, Gente, todos base juntos. de apoio é Maluf do Lula, gente. Sabe, então, de Pera, fato, pera. o Lombardi Aí- tem razão. É o extrato do resumo político do ano é aquela foto. Aí, se você pensar, Lombardi, é assim, quando você imagina que este governo aprendeu a trocar nome, nós estamos vendo aí as privatizações. Gente do céu, todo o Partido dos Trabalhadores bateu durante anos em cima das privatizações, até hoje. Sim. Agora eles não mudaram a palavra, não são privatizações, são parcerias. Parceria. Que coisa bonita. PPP. PPP, parceria público-privada. Na época do Lombardi era pagão pela IPEP. Sabe que você tocou e levantou a bola? Recentemente, na eleição do Santos, os caras falavam que o clube jamais seria daqui para frente barriga de aluguel. Não é isso? E aí estão contratando um jogador agora, que é o Leandro Damião, um fundo de misterioso, uma empresa. Eu fui pesquisar, a empresa é de Malta. Paraíso Fiscal de Malta, está envolvida com um negócio de aposta lá por toda a Europa e virou parceiro do Santos. Comprou um jogador que outro dia estava até por 11, 12 milhões, pagaram 40. E é um fundo com 3 representados pelo Renato Duprá, com 3 sócios, fundada recentemente, ela e mais 3 Não é empresas. ligado àquele Kia, que era do Corinthians também? Então, alguma coisa é do assim? mesmo grupo que é ligado a esse fundo aí, que boa coisa não é, né? Para montar uma empresa no Paraíso Fiscal de Malta, dizendo que era uma firma inglesa. Então, essa diretoria que falava que o Santos não seria barreira aluguel, você acha que um jogador desse de 40 milhões vai vir aqui, sem custo nenhum para o Santos, jogar o quê? Usar o Santos para tentar um trampolim para ser vendido para fora. Claro. E esquentar esse dinheiro. Aí. Esse é o reflexo. É assim, quando você não tem, a cabeça não dá exemplo, Chico, o que acontece com o país? Se sonega, você que está assistindo aí, sonega, você é informal, você não recolhe, o país dança desta mesma forma. Conforme a música. Conforme a música. Não tem exemplo de si. Então, assim, fica difícil saber que você paga um imposto para a presidente pôr debaixo do braço e para, onde é? Angola? Onde é que foi agora? África do Sul. Não foi para a África do Mandela. Sul. Ela foi emprestar o dinheiro lá. Entendeu? Foi emprestar, está aqui o dinheiro. Como se tivesse sobrando para nós aqui, tivesse uma beleza. É a prática já dos governos do PT, essa então, situação. Agora, só, Chico, eu queria acrescentar. De repente o tema não é o mais oportuno para a época, porque nós estamos no Natal. Não, mas é um balanço do ano balanço político. do ano. De repente os caras lá que estão assistindo a gente vão achar, mas esses caras são tudo velho, ranzinza, estão criticando tudo. Em absoluto. Em absoluto. É análise infelizmente real é uma dos análise fatos. real. A época é uma época de festa, de a gente elevar os pensamentos. Todo mundo aqui é otimista, Claro. gosta da vida, mas infelizmente o balanço é esse mesmo. E exatamente por isso, agora eu vou perguntar para os nossos convidados no próximo bloco quais as perspectivas para o Brasil, o que é que eles esperam do Brasil em 2014, ano de Copa do Mundo e principalmente de eleições gerais em outubro. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 19 de dezembro. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo com muito prazer 2 consultores da área de comunicação. O jornalista Luiz Lombardi e o publicitário e professor de marketing político Iberê Cirna. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Paula, por favor. É o seu Donato, Chico, ele é morador do bairro do Embaré, aqui de Santos. Ele faz a seguinte pergunta para os nossos especialistas. Vocês acham que o país deve promover uma política de controle de natalidade? Lombardi. Olha, eu acho que o Brasil pratica uma política muito clara. O maior estímulo para o cidadão, para a mulher brasileira ter filho é o Bolsa Família. Então, isso que o Chico estava aqui conversando e de repente a gente está com quase 200 milhões de habitantes. 200 milhões. Você não tem a menor dúvida que daqui mais uns 4 anos nós vamos atingir aí uma média razoável aí em relação ao crescimento. Não há estímulo nenhum, não há controle nenhum. O fato de ficar distribuindo camisinha, os caras acham que isso é política de controle de natalidade. Muito pelo contrário, na outra proporção, estimula com o Bolsa Família a pessoa ter cada vez mais filhos para poder ter mais dinheiro. Quer dizer, qual é o programa hoje que você fala real que existe no Brasil, tanto a nível municipal, estadual como federal, que faça um controle real? E daí a degradação da sociedade. Porque o pessoal fala da educação, fala não sei do que, da saúde, mas a cada criança que é jogada, e vê o índice hoje de mortalidade aqui na região, um dos maiores do Brasil. Os maiores do Estado. Maiores do Estado e está aí na 7ª colocação no Brasil. Quer dizer, uma vergonha. Em 2014, de cada 100 morrem 7, 8 crianças. Até mais. Até mais. 13, 14. 13, 14. Quer dizer... a gente não vê uma política clara. No mundo de hoje, clara, né? Educação. Na era do conhecimento, isso não pode acontecer. E isso cada vez vai degradar mais, porque você sabe que na educação, que é onde a pessoa... Meu amigo, basta você fazer hoje uma reflexão e analisar na sua vidinha. Você vai na portaria do seu prédio e vê quantos analfabetos trabalham hoje. É só fazer uma pesquisa. Não precisa... Pega um quarteirão e veja, de cada 6 funcionários, 2 no mínimo são analfabetos. E, Lombardi, conte aí os chamados analfabetos funcionais. Aqueles que só sabem ler, escrever, mal e assinar o nome. E o que o coitado está ali? Ele não tem discernimento, ele não tem direito à educação, ele não sabe ler. Ele não consegue nada. E se lê, não compreende o que leu. Não compreende o que leu. O que é gravíssimo. Isso vai tudo o quê? A ignorância vai gerando uma série de outras coisas, que é, inclusive, o fato de ter 500 filhos. Porque, inclusive, senhor Donato, a sua pergunta é muito pertinente, muito procedente, porque não há política de planejamento familiar no Brasil. Eu lembrava aqui no intervalo, em 1970, nós éramos no Brasil 90 milhões. Hoje, passados 40 anos, 40 e poucos anos, nós somos 200, mais do que o dobro. E em que segmento essa população duplicou? Segmento econômico, essa população duplicou. É isso que precisa ser visto. Professor Iberê. Na verdade, é assim, você tem o Bolsa Família que incentiva, você tem o salário educação, que é outro. É outro. Então, é assim, parece que a China quer importar a história da Bolsa Família, porque ele está com a população pequena, entendeu? E eles vão incentivar agora o chinês. Gente, isso é brincadeira, mas, ao mesmo tempo que você faz esse incentivo
você não tem uma contrapartida do governo para dar acolhimento a esse pessoal. Então, você ter filho hoje, você continua tendo em maternidade enferrujada, em portaria de prédio, dentro de ambulância. E aí, quando a criança nasce, a criança nasceu já é uma vitória. Muito bem. Aí você não tem o médico, você não tem o pediatra, você não tem... Aí, quando cresce um pouquinho mais, você não tem a educação. Então, gente, que brincadeira é essa? Aí, assim, tem que ter um controle familiar? Tem que ter. Quem é que pode fazer isto? Seu Donato, desculpa, não somos nós. Lá em Brasília, naquele paizinho lá, Brasília, que é apartado do resto, é aquele paizinho lá que resolve a nossa vida. Aliás, e eles não votam absolutamente nada. Planejamento familiar deveria ser a prioridade número 1 não tem jeito do Brasil. Desculpa eu inverter a... Claro. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Pois não. Minha reflexão é a seguinte: em que momento Juscelino Kubitschek foi imaginar em montar uma capital do país em Brasília? Hoje, depois de... Quantos anos tem Brasília? 40 anos? 50 anos. 50 anos. Hoje, um lugar distante, no centro-oeste, afastado de tudo, e tudo acontece por lá da pior maneira possível. Eu acho que ele foi infeliz. Eu quero saber a opinião de você. Ele foi infeliz de levar a capital para lá. Na verdade, tinha um processo interessante, que era o desenvolvimento do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste. Eu sou de lá, hein? Então, mas todo o Brasil... Acho que a intenção foi a melhor possível. Todo o Brasil é na costa. Na prática, no não litoral. No litoral. Acho que Aí tá encarece, se você considerar, Luiz, o número Só de de viagens é isso aí. que autoridades, que vereadores, que prefeitos, que deputados, que governadores, secretários de Estado, enfim, que a máquina pública no Brasil, o que ela se desloca para Brasília, o que isto custa, né? Chico, passagem aérea, deixa eu discordar. Eu vou discordar. É um custo eu vou discordar, eu acho que esse custo é extremamente pequeno. Se isto fosse real. Se fossem a Brasília para resolver efetivamente os problemas do Brasil. Bom, mas... Aí assim, aí fica barato. Se você vai lá para trabalhar, se aqueles que gastam para morar lá, porque o cara trabalha 3 dias, é terça, quarta e quinta, se tanto. Terça, né? quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Eu morei lá um ano. Terça, quarta e quinta, segunda não dá, porque coisa, e sexta-feira também estou indo, terça, quarta e quinta. Aí tem apartamento funcional, todo mundo já sabe disso. Aí eu pergunto, isso é caro, mas é um país apartado, não tem nada a ver com o salário mínimo de 700 mangos, não tem nada a ver comigo, com o senhor que está assistindo, que tem o seu salário e trabalha de domingo a domingo, gente. Querido amigo e saudoso prefeito Oswaldo Justo, com quem nós trabalhamos, enfim, eu trabalhei, o professor Iberê também, e que sempre temos muita saudade, ele dizia com muita propriedade que prefeito não tem que fazer nada em Brasília, para isso tem o deputado federal. Se a região elege um deputado federal, 2, 3, são os deputados federais que têm que cuidar dos interesses da sociedade em Brasília. O prefeito não precisa ir para Brasília, ficar voando para cima e para baixo em Brasília. Mas, ô Lombardi, eu queria, já nós estamos nos aproximando do final do programa, eu queria uma avaliação sobre quais devem ser, além do planejamento familiar, que o senhor Donato fez referência, e muito bem, as prioridades deste país para o ano que vem. Ano de Copa do Mundo, ano de eleições. Eu acho que, falar o básico, eu acho que qualquer país, para se tornar algum dia uma nação decente, tem que recuperar a educação. Acho que o fundamental é a educação. Com a educação vem tudo a reboque. Muito bem. Eu acho que o dinheiro que foi gasto na Arena Pantanal, lá em Manaus, em Brasília, eu acho que dava para dar um up muito grande na educação desse país. Sem dúvida. Não só construindo fisicamente escola, mas valorizando a categoria. Professor. A escola pública voltar a ser como era nos anos 70 e 60, orgulho. Verdade. O camarada que passava no pré-vestibular da escola pública básica, ele sentia orgulho de estudar naquela escola. Eu acho que é isso que tem que ser resgatado e a minha esperança é essa. Sem dúvida. Agora... Mas lá vai pelo menos uma geração nisso. Lá vai uma 25 anos. 25 anos. Eu acho que infelizmente não será o ano que vem que alguma coisa vai ser startada, porque o dinheiro está todo comprometido em Copa do Mundo, eleição. E não tem jeito. E ninguém vai pensar. Muita promessa, o telespectador vai realmente
escutar e ver o ano que vem. Professor, o senhor foi secretário de Educação do município, enfim, professor há tantos anos, professor de gerações, e sabe disso melhor. A educação, né? Não tem jeito, né? Vamos bater sempre nessa tecla. Eu, militando na área da educação há 40 anos, no magistério, tendo sido secretário de Educação deste município, com muito orgulho, não tem como, enquanto o país, e vejo com o exemplo do mundo, enquanto o país não investir no processo educacional, e não gastar em bobageira, em compra de caça, não sei do que, construção de... Enquanto você não realmente ter um pacto pela educação, não tem jeito, o país não sai desse mesmismo e nós vamos ficar patinando. Não dá para você pagar o salário escorchante que se paga a um professor, a responsabilidade que o professor tem nesse processo educacional. E não são 25 anos, são 50, viu, Chico? 2 gerações. 2 gerações para que você possa tirar usufruto benéfico para aquela população. Os países asiáticos, aí, os tigres asiáticos, é investimento em educação. 2 gerações. Você pegar a Alemanha pós-guerra, o Japão. Todos eles. Sabe, eu falo dos novos, aí, Coreia, enfim, a própria Índia que está começando a... Mas, enfim, não tem jeito. Essa campanha política que está na rua aí, você não vê em momento algum nada ser divulgado de nenhum tipo de projeto envolvendo a educação, muito pelo contrário. Mas, Lombardi, qual o reconhecimento que este país dá ao processo educacional? Nenhum. A cultura e a educação nesse país é 5ª e 6ª opção. Primeiro... Vê o orçamento, né? No orçamento é 0,0 qualquer coisa. O que sobra, põe lá. Então, essa é uma brincadeira que se faz no país. Mas isso tudo é culpa daquele paizinho lá, o tal de Brasília. Aquele paizinho separado. Que mortifica a desvalorização. Mas tem um jeito, viu, Chico? O brasileiro tem uma raiz forte. E eu vou deixar aqui, até para não dizer que nós somos um velho ranzinza. Nós vamos trocar as folhas, mas não vamos perder nossas raízes nunca. Então, como é que se troca a folha? Agora, este ano de 2014, nós temos uma grande oportunidade de tentar, pelo menos, melhorar a qualidade daqueles habitantes do país Brasília. Nós temos essa grande oportunidade. Não se pode desperdiçar essa oportunidade, né, Lombardi? Não pode. Infelizmente, o nível de informação, a gente sabe que é usado de uma maneira errada, mas o brasileiro tem que ter consciência no ano que vem de fazer uma mudança significativa, principalmente no Congresso. Principalmente no Congresso. Independente de quem seja o executivo, o Congresso Nacional tem que ser renovado, tem que acabar esse voto comprado, esse voto que leva para lá sempre aquelas velhas pessoas lá que não acrescentam nada ao país. Essa é a realidade. Que a cada ano, há políticos que renunciam ao mandato, já renunciaram 2 vezes, 3 já foram caçados. E voltam e são candidatos e se elegem. Se elegem. Não é possível. Olha, quer dizer, isso é uma facada no coração daquele brasileiro que tem consciência. Claro. De que... Mas não vai longe. Vamos analisar o seguinte. O coronelismo no Brasil não existe. É só você olhar quantos filhos, netos, primos e sobrinhos continuam por gerações. É uma capitania hereditária. Então nós temos que mudar essa Como disseram os nossos especialistas, de fato a renovação do Congresso se impõe, assim como a renovação de 1/3 do Senado, que vai acontecer, e também nas eleições executivas, tanto nos estados brasileiros como também na sucessão presidencial. E assim nós chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a presença do jornalista Luiz Lombardi. Muito obrigado, Lombardi. Obrigado a você, Chico. Um grande Natal, um grande ano a todo o telespectador da Santa Cecília. Muito obrigado, Iberê Serna, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Professor Iberê Serna, agradecer a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.